Quando eu era Sim. menino, o meu avô era do time de todos os tempos do Galo. Quando saía na placar, né? Ele era do time de todos os tempos. Quando eu era, eu tenho 49 anos, né? Vou fazer 50 ano que vem. Quando eu era Sim. menino, o meu avô era do time de todos os tempos do Galo. Quando saía na placar, né? Ele era do time de todos os tempos. E hoje, né? E não tem problema nenhum. Eu acho que eu torço, né? Eu fico torcendo para a turma até passar ele na quantidade de gols que ele fez lá, por ser atleticano, não dá para torcer, não dá para fazer o contrário. Mas, Sim. assim, é bom, também, por outro lado, é bom, né? O pessoal que resgata essa memória, que lembra, né, das coisas e sempre prestigiando. Então, eu fico bastante feliz e te agradeço muito aí por fazer esse contato comigo. É, que eu considero meio que o contrário, sabe? Eu fico muita. Eu falar aqui para vocês igual eu falei algumas vezes para o Emerson, igual eu já doei algumas coisas, eu fico feliz, entendeu? Eu que agradeço vocês por me chamarem para esse tipo de, de entrevista, de qualquer coisa aí. Eu não sou bom de falar em público, Ah, que mas a gente isso. consegue trocar uma ideia aí. E é interessante porque eu ia falar dois dos temas que eu ia puxar para a gente conversar. Você já puxou. Um deles é isso, que o seu avô, na seleção de todos os tempos do Galo, em 1982, se eu não estou enganado, da Placar, e na de 1994 também da Placar, o time era, vamos dizer, a base do time ali de final de 40, 50, e o seu avô estava nos dois times, se não Uhum. me engano, de 82 para 94, a única alteração foi o Haroldo, que era do time do seu avô, ele saiu para a entrada do Cinco Neg, campeão em 71. Eu acho que o time era Cafunga, Mexicano, Murilo, cracaço de bola, meu avô Uhum. falava muito do Murilo. Luizinho, aí o Haroldo, né, em 82, Uhum. Cinco Neg em 94. Zé do Monte, que é o vídeo Uhum. que a gente já fez, que é contemporâneo do seu avô, duas lendas, dois imortais do Galo. Zé do Monte, Cerezo, se não me engano, Lucas Éder, Éder, Lucas, Lucas aí vamos Mir, fazer Lucas Miranda, é, Reinaldo e Éder, né? exata, mas ainda tinha o Mário de Castro, se eu não estou Mário enganado. de Castro. Que Tá. aí era essa formação. Deixa eu até confirmar aqui. Ah, não. Eles colocaram o Carlyle, que também é contemporâneo Aham. do É. Lucas. O Que time do meu avô, interessante. que eu decorei desde criança, era Cafunga, Murilo e Ramos, Mexicano, Monte Silva, Lucas Lalo, Carlyle, Lerini. Esse é o time que. Eu tenho um caso interessante. Uma vez eu jogava futsal, né? Eu era Aham. goleiro. E teve uma vez que eu fui, naquela época, eles já tinham permitido o gol dentro da área e o lateral batia com a mão. Depois pararam que era um perigo danado que aconteceu comigo. Aí o cara batia muito lateral em cima do goleiro, eu saí, dei um soco na bola, o cara sem querer me cabeceou aqui. E eu Nossa, desmaiei. que Eu desmaiei isso? lá em Uberlândia. Aham. Sim, deu tudo certo, não teve problema nenhum. Só que assim, eu fiquei muito tempo. Não era desacordado, eu fiquei num. Acho que misturou a adrenalina do jogo com a pancada que eu tomei. Então, assim, eu fiquei no. Eles contando, que eu não lembro, né? Que eu fiquei. Tava Que no isso? CTI lá do hospital e o pessoal testando a minha memória, sabe? Aí eles perguntavam isso: qual que é o time que seu avô jogou, que seu pai sempre te ensinou? Aí eu levantava da maca assim e eu tava tão agitado porque eu tava amarrado e só assim. Aí eu falava, Cafuga, Munir Ramos, deixa que aconteceu, lugar da cara do inimigo. Aí dormia de novo, entendeu? Aí, aí depois, Que figura, velho. depois, sem eles me perguntarem, eu levantava de novo e falava o time de novo, entendeu? Mas esse time, esse assim, você tem na minha cabeça das primeiras coisas que eu decorei assim, na minha vida, foi esse time. Que legal. Que eu acho que
né, tem gente que chega para mim, escala times diferentes, como outra alteração, mas eu Sim. acho esse, por meu avô e meu pai terem me ensinado, talvez tenha sido o que eles achavam melhor. E sabe o que que eu vou te confessar? Por que que eu gosto de história? Porque o meu avô era muito atleticano, os meus dois avós, mas eu tive mais contato com o meu avô, pai da minha mãe. E o meu avô, cara, ele era cara que ia no estádio Antônio Carlos, Uhum, ia no Horto, entendeu? E o meu avô contava várias histórias. E ele morreu em 2008. Ele, ele escalava exatamente o mesmo time que você falou. Cafunga, é, Murilo e Ramos. Mexicano, Monte e Silva. Lucas, Lauro, Carlyle, Leira e Nívio. Ele falava, perfeito. Fernando, esse é o melhor time do Atlético de todos os tempos. E o meu avô, ele faleceu em 2008. Então, ele não viu Ronaldinho, ele não viu Ronaldinho no Galo e Uhum, não viu 2021. Mas ele viu o brasileiro de 71, uhum, indo aos jogos, inclusive, e viu a década de 80, ele ia com bandeirão e tudo mais. Então, assim, e o meu avô, assim, não tinha conversa para ele. O melhor time de todos os tempos era esse, acabou. Aí ele ainda brincava no final, Lucas, que era um negócio de louco. Ele falava o time falava assim, e olha, isso eu era garoto e o Reinaldo era o nosso artilheiro em 96. E aí falava assim: o Reinaldo tem 15 gols no brasileiro, né, meu filho? O atacante que menos furava gol no Galo, que eram 5 atacantes, tinha 15 gols. O que menos furava gol. Porque o resto batia era 20, 25, 30. E na época, metade dos jogos de 96. Hoje seria um terço dos jogos que a gente joga hoje em dia. O Galo joga 70 jogos por ano. É uma não, coisa sem absurda. dúvida. Outra coisa que me dá bastante orgulho falar, que quando o pessoal vem falar que meu avô tá na lista lá dos 5 maiores artilheiros da história, né? E aí, se você ampliar para os 10, eu acho que o Marques entrou agora, não estou certo? Ou foi o Tardo? Pô, o Marques acho que está na lista, não está? Quem está O na Marques é o décimo. lista o Marques, Quem ele entrou está por na último lista. foi o Marques, né? Quem entrou por último foi o Marques. Ou o Tardelli Agora, entrou? quem entrou por último é o Hulk. Ah, o Hulk entrou, O né? É Hulk verdade. agora é o 10º, porque ele está com 132. Ele É, passou o nível. O nível tem. Quer ver? Ó, o nível tem 126. mas o que eu sempre tive orgulho de falar, que aí por muito tempo foi isso, né? Que meu avô era o único que não é centroavante dessa lista. Incrível isso. Eu É, ele é quero o que você único que não fale é um pouquinho centroavante. disso. Qual que era a Tá? posição do Lucas para todo mundo entender? Porque como ele tinha uma média superior a um gol a cada 2 jogos, ele fez 152 gols. cento e Isso. cinquenta e dois gols em 258 jogos. Então, uma média, um gol a cada 2 jogos, superior a isso. Como que ele fazia tanto gol se ele atuava, não era na posição 9, vamos dizer? Explica um pouco Aham. para a gente essa posição que ele atuava. Pelo que o meu pai, meu avô me contavam, né? Eu não vi ele jogar, obviamente, mas o meu avô, ele jogava na ponta direita, né? Ele era muito forte, ele era muito forte então, assim, ele dava aquelas arrancadas e fazia gol. Servia muito, então ele serviu, deu muita assistência também, e ele tinha, né, você vê naqueles gols ali que o pessoal recuperou lá no museu, né, de Munique, se não me engano, né, Exato. que Do acharam que a Hamburgo gente também. é no Hamburgo, na verdade, Hamburgo, em tá. Hamburgo. E assim, você vê que ele quando ele estava na área, ele tinha uma presença de área parecida com a de centroavante. Então ele trombava ali, fazia gols, fazia gol de cabeça, mas na verdade ele não era centroavante, ele sempre foi o camisa 7, né, clássico, né, que a gente viu, e a gente viu isso até mais tarde, né? Acho que talvez ali, a gente é da época do Bota Ponta Tele, né, então a gente viu por algum tempo, eu vi por algum tempo o 7, o 9 e o 11 ali formando um trio de ataque, né, sem
sem perna trocada, né? Sem nada. Era o Isso, direita na direita, a esquerda na esquerda. verdade, verdade. E chutava E muito forte também, né? é, Chutava é o forte. que o meu avô falava. O meu avô, ele, vamos ver se tá mais ou menos certo, que bate com o que você, você escutou do seu avô e do seu pai. Mas meu avô, ele falava que o Lucas tinha uma facilidade imensa para chutar, que Uhum, ela às vezes vinha um pouco quadrada, como a gente fala, e ele pegava de voleio, de bate pronto e chutava e era gol. Ah, uhum, aí, linkando um pouco com o Campeonato do Gelo, ele ganhou o apelido de acrobata, ele ganhou o apelido de acrobata por causa desses gols de bate pronto, de voleio, de sem pulo, não é isso? uhum. Perfeito. E assim, né? Isso aí eu tive a oportunidade, né, de fazer. Então a gente batia bola lá no gramado, quando meu avô tinha um sítio, então a gente batia bola. E ele já mais velho e tudo, ele batia bem na bola, até quando ele era mais velho. Que Aí ele legal. falava, né, ele falava que na época dele, né, você bater forte era bem diferente, né? A bola chegava muito mais quadrada, porque o gramado era péssimo, né? No Campeonato do Gelo, então nem se fala a condição climática, e a bola, É aquele, verdade. aquele negócio de couro, né? Um negócio maluco, né? Essas bolas legais de hoje aí É, né? Então isso eu acho bem legal também. é verdade. Imagina pôr efeito naquela bola de couro que, com a Aham. chuva e pensando no Campeonato do Gelo, com aquele, com aquele, é, aquele orvalho, aquele, nossa, imagina o peso da bola para você chutar ela para ela chegar no gol. Então você imagina a É, força que seu avô tinha nas pernas, porque ele pegava ela de sem pulo, uma bola de couro pesadíssima, cara. É é. um negócio muito interessante. E uma E vez eu escutei do Reinaldo também. O Reinaldo falou que quando ele novinho lá começou a subir profissional, que assim, que chovendo, ele chutava a bola, já era muito habilidoso, sabe? Mas quando estava chovendo muito, ele chutava a bola, que já na década de 80, né? E aham. assim, se ele chutasse da intermediária ali, dependendo do peso que a bola tava, da chuva que tava, a bola não chegava no gol, entendeu? De tão pesada que era a bola na época, e ficava mais pesada ainda quando chovia. Isso é interessante. Outro apelido que o seu avô tinha era o artilheiro do apagar das luzes, não é isso? É, Meu eu avô acho também que falava isso. Por quê? porque ele fez alguns gols importantes no último minuto de jogo, né? Acho que tem um gol famoso que foi numa final contra o América. É, e assim, eu acho que talvez esse seja o apelido que o pessoal, quando me reconhecem na rua, eles sempre falam: ah, você é neto do artilheiro do apagar das luzes, né? Eu falo assim, sou. Entendeu? Então, assim, eu Legal acho que demais. esse talvez seja mais que o nossa senhora. Acrobata. Essa palavra É. pega a gente. Então, assim, eu também eu cresci ouvindo muito isso e isso eu escuto até hoje, né? Isso é Escuto muito até legal. hoje. Muito legal. Deve ser um orgulho assim, sem dimensão, porque É. realmente o meu avô falava disso e até vou linkar com outro grande artilheiro nosso, porque meu avô falava do Ubaldo também. Ele falava assim: Uhum, o bom é que a gente tinha o Ubaldo para fazer o gol espírita, aquele gol que estava na uhum, linha de fundo, ele dava um bico, ela entrava no ângulo. uhum. Aí, quando a gente precisava no último minuto, chegava o Lucas, metia um balaço no ângulo, a gente ganhava o jogo. Então, eu falava, não tinha solução para adversário, porque a gente tinha artilheiro de todo tipo, entendeu? É, então, assim, tem muita história legal assim que eu gosto de contar. Assim, eu tenho uma história minha, né, que na minha época lá, né, quando eu fui tirar a carteira de motorista, você tinha um negócio que você fazia os exames, fazia o médico até, demorava para entrar no, no sistema e tal, e aí você tinha exame só sábado, se não me engano, quarta.
E aí eu tinha, eu consegui, né? Eu consegui marcar para fazer tudo no mesmo dia. E assim, foi engraçado, né? Eu nem sei se eu, se eu posso ficar falando, mas foi muito engraçado porque eu passei no médico e no psicotécnico. Aí de tarde eu ia fazer o legislação. Aí eu entro na sala do delegado, um pôster do Galo de todo tamanho, Sério. com a foto do meu avô. Nossa. Aí, aí tipo assim, o Galo tinha acabado de perder um jogo daqueles ruins, na época do Renato Gaúcho, Selegalo, um negócio Putz, assim. Aí na entendi. hora que o cara pegou, olhou, porque tem esse negócio, né, do mesmo nome, né? Ele pegou e falou assim, Lucas Miranda Neto? Falei, sou. Ele falou, você é neto daquele cara ali? Eu falei, sou. Então tá bom, beleza. Cheguei lá para fazer a prova, o cara me fez duas perguntas lá, mais ou menos, e já falou, senhor, está aprovado. Fingi que eu entendi, Uai, entendeu? que Eu eu posso entendi, fazer, né? Quem mandou eu eu ser neto do entendi. craque? Não é Isso não? tem. Eu tinha muitos amigos quando eu jogava pelado, né? Uma turma, né, que gosta de história, que acompanhava, eles me chamavam de Neto da Fera. Era o Neto da Nossa. Fera. Aham. Então, assim, com muito orgulho mesmo. Não é. E o seu avô, é, eu até fiz algumas pesquisas, além das que eu já faço para os embaixadores, né? Que eu que faço as postagens dos Uhum. embaixadores. E achei a entrevista do seu pai em 2021 no Globo.com, no centenário do Lucas Miranda, Aham. né? Uhum. Aí eu separei dois trechos aqui que eu achei bem interessantes. O seu pai, ele fala que foi num jogo em que o Lucas fez o gol, o Galo ganhou, e a torcida invadiu o campo do Sete, que é o Independência, e carregou seu pai, o seu avô, perdão, chegou e carregou o seu avô rua fora e tal, e ele falou que aquele momento marcou muito ele como filho para mostrar a devoção que a torcida tinha pelo pai dele, pelo Lucas Miranda, né? Uma coisa Uhum. espetacular. Alguma lembrança disso? Alguma vez vocês já conversaram em família sobre esse evento? Sim, já demais, assim. Eu, inclusive, eu acho que eu tenho até uma foto lá em casa. Eu vou procurar para você, que eu Nossa, acho que tem uma foto dele levantado, ele carregado pela torcida, assim, sem camisa. É legal essa foto. muito legal, muito Vou, legal. Se vou, você vou achar. procurar lá e te mando. E ele chegou a então contar isso para você, o seu avô, contar essa história. Sim, essas histórias são histórias que a gente cresceu escutando, né? Nossa Era um Senhora. caso que, tipo assim, a gente convivia, meu avô, ele sempre gostou muito de mim, acho que eu era talvez o neto preferido dele, então eu andava muito com ele, sabe, gostava de ficar com ele lá em Carmo da Mata, quando eu, desde pequeno, ele me dava uma moral danada lá, então assim, então você estava com ele, ouvindo o caso, aí até onde que o Emerson fez algumas entrevistas com ele lá, gravou tem um monte de, acho que não sei quantas horas de fita gravada, que era um restaurante que tinha na Carmo da Mata, que foi até onde ele faleceu. Então, aí ele ficava lá, sentava na mesa, tomava uma cervejinha, não era de beber muito, mas o pessoal ia chegando lá, ia sentando, e ele ia contando os casos, e eu do lado dele, entendeu? Então, E assim, você estava adquirindo todo esse conhecimento ali, né? assim, eu Aproveitando era muito. novinho nessa época, né? Assim, mas eu lembro desses esses casos aí, são casos que a gente nasceu sabendo, digamos assim. Muito legal, cara, muito legal. E putz, é um orgulho realmente, deve ser um orgulho imenso. É o que você falou. Quando alguém fala, você é neto do artilheiro do apagar das luzes, deve ser um negócio assim. Que isso, cara. E uma outra Legal. coisa que eu li, e eu não sabia, isso eu não sabia. O Lucas, ele deu esse está em aspas, o Lucas Miranda, seu avô, eu vi no terceiro tempo do Milton Neves, falando que para ele o melhor time era o de 47, 48,
porque um dos feitos que aquele time teve foi pegar o Vasco, que foi campeão sul-americano, do que seria, vamos dizer, na época, a Copa Libertadores, mas não é um torneio oficial ainda, pelo menos por enquanto. O Galo ganhou daquele Uhum, Vasco que tinha sido campeão. E eu acho que é por isso que aquele time com o Carlyle, que o Carlyle jogou, ah, ele foi embora rápido do Galo. Eu acho que ele jogou 47, 48 só e depois saiu. Então, por isso que eu acho que ele, o meu avô, muita gente que viu aquele time, viu outros grandes no início da década de 50, tanto é que nós conquistamos o Penta, né? O uhum. primeiro tri, que era uma coisa sofrida, que o Atlético estava doido para ganhar o tricampeonato mineiro, e só veio com o time de Zé do Monte e Lucas Miranda, e aí depois virou o Penta, né? Uhum. É, essa época, né, no final da década de 40, lá em 50, a época que meu avô estava lá no Galo, Sim. é, e assim, de vez em quando eu vejo o pessoal falando no Campeonato do Gelo, fazendo algum tipo de brincadeira. Pessoal, eu acho que o pessoal não entendeu a dimensão de que foi aquilo para o futebol brasileiro, né? O pessoal fazer aquela viagem naquela época, chegar lá, ser recebido do jeito que foi, né? O primeiro time brasileiro. Assim, e esses outros feitos aí, né? Mas assim, para mim, o topo dessa história, assim, o ápice é o Campeonato do Gelo, sabe? Do jeito que ele aconteceu ali, do jeito que. É, só que pelas fotos a gente vê, né? Como é que era o negócio, né? O avião que eles viajaram, né? Assim, é tudo muito muito antigo, né? O negócio é muito tempo atrás, assim, para o Galo foi pioneiro ali, com certeza. Cara, eu falo muito que uma das características do Atlético é ser pioneiro, né? Uhum. Sem sombra de dúvidas, fomos o primeiro campeão nacional, sendo Sem, 37, sendo 71. aham. Fomos o primeiro campeão da Conembol. Uhum. E nós desbravamos a Europa. Um Uhum. negócio que, em 1950, eu já tive a oportunidade de conversar com o Vavá. O Vavá, pessoalmente, ele tem cota no mesmo clube que eu, no iate, e ele Uhum. me contou, assim, ele narrou a história de uma maneira tão espetacular, que eu acho que o atleticano, ele precisa entender o que foi essa conquista, a dimensão dessa conquista. Não só para o Atlético, como para o futebol brasileiro, o que o Uhum. Atlético representou naquela época. E Sem mais, dúvida. o que muitas vezes é esquecido, o Atlético jogou 10 jogos, ganhou 6, empatou 2, perdeu 2. Uhum. E nas duas derrotas, uma delas foi após um jogo, tipo assim, em um país, aí foi para o outro país, jogou quase que em 24 horas, duas vezes, uma coisa de louco. Então, assim, o que o Atlético fez, inclusive há relatos que havia mais jogos marcados, mas como não se teve garantia, o Atlético voltou antes. Mas Uhum. o certo é que a, o Atlético deveria ficar mais tempo na Europa, fazer mais jogos por lá. Mas infelizmente, devido à contingência lá, não houve. Mas a importância disso, eu acho que quando a gente pensa que está no hino, que a gente canta, Uhum. nós somos campeões do dia. Eu estou com a camisa, ó. Eu gosto de usar a Aham. camisa de 1950, ó. Aqui, Uhum. ó. Top, top. Porque nós somos campeões do gelo e o nosso time é imortal. É Uhum. por ser campeão do gelo, é por esses caras, por esses imortais, que o nosso time é imortal. Por ter o Lucas Miranda, o Nívio, o Cafunga, Zé do Monte, Mário de Castro, por causa deles que o Atlético é gigante. E por isso que a gente tem que valorizar tudo.
até agora, nós não podemos esquecer do que foi lá atrás. Nós temos que sempre exaltar 37, temos que exaltar o 9-2, temos que exaltar o trio maldito, temos que chegar e exaltar o primeiro penta e temos que exaltar os campeões do gelo. O que o Aham, Atlético fez na Europa foi desbravar o campo da Europa para que outros times tão grandes quanto o Galo fossem lá e mostrar o futebol, cara. Você vê pelas imagens, pelas poucas imagens, infelizmente, que a gente tem, a alegria dos torcedores de aham, ver o Atlético. E são jogadas lindas, né, cara? São aham. talvez 4 minutos de magia do negócio, né, cara? É muito louco isso. É. Uma coisa que, se não, eu acho que o nome que me veio à cabeça aqui, não estou lembrando bem, mas uma coisa que eu ouvia muito o meu avô falar, né, dessa recepção do pessoal lá, e de tudo quanto é jeito, né? Tipo assim, tinha o povo que estava no campo, e, se não me engano, eles tiveram um jantar, alguma coisa que a Edith Piaf cantou. Tô certo? Você sabe dessa história? Cara, eu O não nome sei é. dessa Quer história. ver? Eu acho que isso, se você jogar na. Eu tenho essa informação, mas se não me Você tem engano, essa informação? é, foi a Edith Piaf que cantou. Então, assim, e assim, aí foram recebidos em alguns lugares por pessoas lá, políticos, sei lá, pessoal Sim, do. por Então, assim, um negócio, autoridades. As autoridades. autoridades recebiam o Atlético. Então, assim, eu acho que é um marco muito grande para o futebol brasileiro. E assim, Brasileiro. eu sou, cara, a parte que eu canto mais alta no hino é essa, né? É Sem essa. dúvida. E o Tem. Vicente ainda falou uma coisa bem interessante sobre isso. É que ali o Atlético, ele, não só para o Brasil, para o futebol brasileiro, mas para ele mesmo, ele mostrou que ele estava muito além de um grande time em Minas Gerais. Ele estava no nível acima. Tanto é que nós Uhum, chegamos lá e ganhamos 6 dos 10 jogos, empatamos dois, só perdemos 2 em 10. Num uhum. ambiente hostil em termos climáticos, né? Porque a gente É, hoje, se a gente for para a Europa, a gente vai lá, compra uma camisa térmica e fechou. E é, nós vamos em um voozinho de 8 horas, 10 horas. O que esses caras fizeram há setenta e não, cinco isso anos aí atrás, tem. cara? Isso A gente tem que valorizar demais e tem que agradecer mesmo. E tem que cantar alto que nós somos é, campeões do gelo e nosso time é imortal. e outro orgulho que eu acho que a gente tem que ter e trazer, né, para essa turma mais nova era como é que as coisas eram feitas, né? Então, eu não sei, um outro caso que eu adoro contar, que eu vi muito, é a história do meu avô, ele chegando aqui em Belo Horizonte, né? Porque meu avô é paranaense, né? Então, ele acho que, não sei, ele jogou num time lá do Paraná, Pelo que eu no pesquisei, ele comecinho. jogou só no Ferroviário, começou lá Isso, no é isso. Paraná. Aí acho que passou Botafogo, Corinthians, mas chegou no Atlético com certa rapidez e jogou por 11 É, temporadas, 10 anos no Galo. Não é isso? Ele tem alguns casos também de Botafogo e Corinthians também, mas são casos até interessantes, né? Lá no Corinthians ele não julgava porque tinha um negócio lá complicado na época e aí o Corinthians não ganhava tinha muito tempo e aí ele entrou no jogo na final contra o São Paulo, tinha uns 15 anos que o Corinthians não ganhava e porque o cara que era o titular machucou, precisando não entraria, ele foi virou o jogo, estava 1-0 para 2-1. Olha, E aí já estava contratado pelo Galo, e aí os caras quiseram manter ele lá, ele falou, não, não, vou lá para BH, vou jogar no Galo. não vou ficar aqui não, eu já fui preterido demais, né? Então, assim, aí ele chega aqui, né, daquele jeito e não tinha dinheiro, não tinha nada, e meu avô, em tese, ele foi jogador profissional naquela época, porque você pegar dessa turma aí, tem médicos, as pessoas tinham outras profissões, né, naquela época ali. E meu avô não, meu avô era jogador profissional, ele não tinha, ele saiu da cidade dele para fazer isso. E quando ele chega Uhum. aqui em BH,
o Uruguai era um país bem rico naquela época. E ele recebe uma proposta para ir para o Penharol. Nossa. Aí, para ganhar uma grana, assim. Aí o que acontece? O pessoal do Atlético, ele conversa com o pessoal do Atlético, falando que ele não quer ir de jeito nenhum. O pessoal se mobiliza, os empresários, né, da época se mobilizam. Então, acho que ele tinha empregos em algumas empresas, sabe? O pessoal dava Aham. só para ele continuar, ele recebeu Para ele uma continuar em grana Belo Horizonte. para ele continuar em Belo Horizonte. Deram um carro e uma casa para ele ali na Gramogol, que eu lembro muito do meu pai falando onde que era ali. Hoje não tem mais a casa, mas era perto do Recreativo, Sim, Clube Recreativo. E aí a nossa história é essa, né? Meu avô conhece minha avó Amália, eles casam, né? Aí vem meu pai, minha tia Liliana, nossa família é pequena, né? Tem eu, meu irmão, de neto, e a Jojo, que é minha prima, que é filha da tia Liliana. entendi. E É nós uma e família nós estamos pequena, então. aqui, todo, E estamos é, aqui. Todo estamos mundo galo? firme. Pô, você tá doido. Assim, assim, né? Assim, né? Eu Isso até não peço tem muito como desculpa, falar. até peço desculpa que eu tô no escritório, fiquei preso aqui, então tô sem a camisa do Galo, mas você não me vê de azul, você não me vê assinando nenhum papel de azul. Então, assim, isso e assim, eu tenho meus filhos hoje, né? Tem a Laura, que está com 17, ela atleticana, e foi comigo novinha no jogo Legal. algumas vezes, depois continuou indo. Ela tem um caso legal que ela tinha um bonequinho do Galo e um dia um torcedor do outro time lá entrou com ela no elevador e falou assim: Nó, que bicho feio. Ela pequenininha, devia ter 2 anos, ela baixou a cabeça e não olhou pro cara, ficou nervosa assim, sabe? Aí eu Nossa. falei: Ixi, Maria, essa aí vai ser, vai ser braba. E meu menino, assim, meu menino é fanático, assim, ele é meu companheiro de ir pro jogo. Quarta-feira eu tava em São Paulo, não cheguei a Quantos anos que tempo, ele tem, mas perdão? o Tomás tem 14, faz 15 no final de, de dezembro, né? Uhum. Então, assim, ele é alucinado, né? Tá nervoso que a gente não vai conseguir ir para Assunção. Aí um amigo meu, que até que foi o que levou ele para o jogo na quarta-feira, falou que ia de ônibus, tinha arrumado um canal de ônibus que se eu não pudesse ir, que ele levava ele. Aí ele foi lá, fumou uma briga com a mãe dele, mas a mãe não deixou, eu também não deixei, não, assim, né? Mas Mas já vê o nível de fanatismo do não, cara, você do Tomás, né? não, assim, e isso eu falo para todo mundo, né? Não sei se você tem filho, mas a melhor coisa do mundo para mim é ir no jogo do Galo com meu filho, entendeu? Ah, imagina, eu não tenho É filho, uma não. sensação, é uma sensação que, assim, né? Eu acho que junta, une pai e filho. E ele assim, né? Ele é da geração, então, mas ele sabe das histórias, né? E hoje lá na arena tem foto do meu avô, né? Eu tenho foto dele pequenininho, que desde cedo eu levava ele e a Laura lá na sede para porque na sede nos azulejos da sede tem ele, né? Então, assim, Pretolejos, pretolejos. boa, desculpa, peço Sem perdão. problema. Boa, essa não tinha. Mas então, e aí tem foto deles pequenininho lá, enfim. Eu já tirei foto nos pretolejos com o Zé do Monte, com o Guará, com o Lucas. Aquilo ali é lindo demais, né? Aquele Aquilo painel é é lindo demais, maravilhoso. aquilo é demais. E Nossa eu fui Senhora. na inauguração daquilo. Você foi na inauguração? Fui na inauguração. Como é que chama o cara que fez? O cara atleticano, É gente o finíssima. Mancini, cara. Eu conheço ele. Mancini, pô. O Ele é cara foi lá, espetacular. me chamou. Espetacular. Foi assim, aquele cara, um dos atleticanos bem bacanas aí que estão, né, que sabe da história, que gostam do negócio ali. Foi legal aquele dia. Ele é fera. E só para por título de curiosidade, o pai dele faleceu recentemente, infelizmente. O pai dele Uhum, chamava Márcio. E ele era uhum. embaixador do Galo. Cara, o Márcio levava brinde
nas viagens que ele fazia a Juiz de Fora e outros lugares, mas principalmente Juiz de Fora, que eu acho que ele tinha parentes por lá, que eu falava assim, ô Márcio, você está atleticanizando Juiz de Fora, cara, você é do caramba, velho, É, você tem a manha demais, velho. é, E realmente ele é, deixou um legado lá, cara, de atleticanos lá. E eu até é. fico arrepiado, porque o Márcio era gente boa demais, ele tinha uma bandeira maravilhosa do Galo antigo, de 1970, um galo de briga, assim, sabe? Aham, Putz, o Márcio é, fez muitas ações sociais comigo. Poxa, um grande abraço ao Alexandre, que é o filho dele, e um aham, abraço pro Márcio, seja onde ele estiver, porque ele era uma pessoa espetacular. E esse, bom, voltando ao Pretolejo, lá é realmente muito bonito e tem muita gente que até fala assim, poxa, Fernando, mas ali ele, pô, não tem o Ronaldinho, não tem não sei o quê. Eu falei, gente, calma, aquilo ali foi feito na uhum, hora que o Ronaldinho estava no Galo. O Ronaldinho estava no Atlético, mas ainda a história estava acontecendo. Aqueles ali, eles já tinham feito a história, né? E eu, para mim, agora com o nosso estádio, eu acho que nós temos ali, vamos ter um museu, nós temos uma capacidade enorme de passar por toda a nossa trajetória, mais que centenária, e lembrar de um por um. Chegando aos atuais, que, como você falou, hoje em dia, quando se solta a seleção de todos os tempos, praticamente não se fala de 70 para trás. Eu digo de uhum, 70 para trás. 71, às vezes, tem um Dario ali. Às vezes, o uhum, pessoal não cita muito o Odair, não cita o Vantuir, não cita o Vanderlei, que é o jogador de linha que aham, mais jogou com a camisa do Galo. Então, assim, a gente não pode deixar isso passar, e o meu objetivo no canal é falar do atual, evidentemente, falei dos números do Everson, que são espetaculares, um goleiraço nosso, ele é fantástico, mas a gente não pode esquecer desses caras que fizeram o Galo o que é hoje. O Galo só é uhum. grande, só tem essa massa, porque o time do Lucas chegou e emendou um mineiro atrás do outro, cara. Ali nós passamos o América.